Oi, meu nome é Gisele e eu vou falar sobre o quadrado e o retângulo. Bom, o quadrado e o retângulo são quadriláteros, formas geométricas planas com quatro lados. O que faz eles serem diferentes é que o quadrado ele tem quatro lados iguais e o retângulo ele tem dois lados opostos iguais e paralelos. O retângulo ele é um paralelograma com quatro ângulos retos de 90 graus. São dois lados opostos iguais e paralelos. Exemplos temos porta, janela, alguns tipos de guarda-roupa, a tela do nosso celular e alguns tipos de mesa. Já o quadrado, ele é um caso especial do retângulo. O que faz ele ser especial do retângulo é que seus quatro lados eles contêm a mesma medida. São quatro ângulos retos, quatro lados iguais. Exemplos, temos alguns tipos de mesa, dados, tem azulejos, a gente vai ver também alguns tipos de janela, até ali bíblia, com a mesma medida. Esses são alguns exemplos e é isso. Oi, professora. Como a senhora já sabe, meu nome é Ingrid e eu trouxe uma questão do Enem de 2024 e eu fiquei com retângulo. Então, sem mais delongas, vamos começar? Sim, minha professora linda e maravilhosa. Antes que ela diga que é coisa de fundamental, ficar lendo todo o enunciado da questão. Então, a gente não vai ler todo esse texto aqui grifado. A gente vai primeiro perguntar, ou seja, ler o que a pessoa está perguntando, ou seja, o que a questão está querendo que a gente faça. E a questão está perguntando em quantos metros quadrados a área foi reduzida, ou seja, a área do campo. Então, primeiro a gente tem que saber como calcular a área de um retângulo. Minha querida amiga Gisele já falou o que é um retângulo, mas aqui a gente precisa saber em quantos metros quadrados a área do retângulo do Maracanã foi reduzida. Então, para isso, a gente vai precisar fazer o cálculo de saber quando calcular a área do retângulo. Então, primeiro eu vou deixar um exemplo aqui para a gente primeiro ficar mais fácil de a gente resolver a nossa questão. O que nossa maravilhosa questão está pedindo é a área. E todo mundo sabe que um campo de futebol, um de vôlei, eles são retangulares. Então, para quem não sabe o que é um retângulo, que eu já coloquei imagens aqui, é assim que é um retângulo. Pronto. Depois que a gente vai fazer o retângulo, a gente já sabe que essa questão aqui é sobre área, essa questão 150 dessa prova. Então, a gente vai pegar e fazer um exemplo aqui, ou seja, um lembrete aqui para vocês não esquecerem de como calcular a área de um retângulo. Pronto, já fiz outro retângulo aqui. Ah, retângulo não, digamos que esse aqui é uma quadra de futebol. E essa quadra de futebol tem 20 metros de largura e 15 de comprimento, ou vice-versa. E a gente vai fazer o cálculo para saber qual é a área desse área de futebol, ou seja, dessa quadra de futebol. Então, o que a gente vai fazer, Ingrid? Primeiro, a gente vai pegar esse 20 e esse 15 e vai multiplicar. Como assim multiplicar? É vezes. 20 vezes 15. E esse 20 vezes 15 é o que vai entregar o resultado de quanto vale a área. Então, vou escrever aqui, área, pronto. E agora a gente vai pegar e não fazer essa continha muito atrasada, porque já vai ficar muito longo o vídeo e tem outros para apresentar. Então, eu peguei o 2 e multipliquei pelo 15, que deu 30. Então, logo é a mesma coisa de 20 vezes 15, que dá 300, porque eu desci logo esse zero. Esse é o resultado da nossa área, do nosso triângulo. Agora a gente já sabe calcular, vamos ler o enunciado da nossa questão. O estádio do Maracanã passou por algumas modificações estruturais da realização da Copa do Mundo de 2014, como, por exemplo, dimensões do campo retangular. Já é a primeira informação que o nosso enunciado dá. E as dimensões do campo são retangular. E como a gente já sabe como é um retângulo, que eu deixei um dos desenhos aqui embaixo para a gente já poder saber. Então, a gente sabe também que foram reduzidas de 110 a 75 e de 105 a 68. Mas, Ingrid, como é que a gente vai saber o que mudou nisso aí? A primeira coisa que a gente vai fazer é o antes e o depois. Como assim antes e depois? A gente vai fazer o desenho do antes, que é de 110 metros por 75, e o do depois, de 105 para 68, que ou seja, os dois retângulos, ou seja, os dois estágios do campo. Antes, que foi de 110 por 75, 110 por 75, e o nosso depois, que foi de 105 por 68. Cento e cinco por 68. Agora, você lembra a nossa regrinha lá de como calcular a área do retângulo? 110 vezes 75. Ou seja, por isso eu tive que mostrar para vocês como calcular, ou seja,
como calcular, eu falo vocês, mas é a professora, mas como calcular a área do retângulo. Então agora vamos calcular 110 por 75, porque depois que a gente calcular, ou seja, multiplicar, a gente vai ter o resultado de quanto era as dimensões da quadra antes e pra gente calcular também o depois. Depois a gente vai somar e subtrair pra gente saber o que mudou. Então, 110 por 75, vamos colocar mais em cima ali, porque pra cá acho que não vai dar. Área, 110 por 75. Tá vendo quando fica fácil depois que a gente sabe como calcular a área do retângulo? Então a minha área era de 8.250 metros quadrados, ou seja, o meu estágio todo. Então agora, já que a gente já sabe o quanto era antes, vamos calcular o depois. E é nesse mesmo processo, 105 multiplicado por 68. E o meu resultado de depois foi de 7.140 metros quadrados. Mas tá, tendo 8.250 e 7.140, o que eu vou fazer? A gente não vai fazer nada, não vai modificar nada, porque a pergunta foi quantos metros quadrados foram reduzidos, ou seja, tirados. Então a gente vai fazer nossa continha de subtração, 8.250 por 7.140. E depois que a gente vai subtrair, a gente vai achar o nosso resultado. Então, como podemos ver nas opções, nossa resposta é a letra D, 1.110. E é isso, espero que a senhora esteja entendido. Oi, professora, eu sou Emily e eu fiz uma questão. Bom, na figura abaixo, a área do quadrado BCDI é de 36 metros quadrados e a área do quadrado ACEG é de 64. BCDI, 36 e ACDG mede 64 metros ao quadrado. E ele quer saber a área do quadrado HGFI, que é esse quadrado aqui. Bom, como ele falou que a gente sabe que toda a área ele todo, né, que o quadrado todo é 64 metros ao quadrado. Então, eu tirei a raiz de 64 e coloquei 8, né? Porque 8 vezes 8 é 64. Então, essa parte de cima eu coloquei o 8 metros. E a parte de dentro, ele falou que é 36. Do B até o D é 36 ao todo. Então, eu tirei também a raiz do 36 e coloquei 6. E como ele quer saber a área do quadrado HFI, a gente sabe que para calcular a área do quadrado é só fazer lado vezes lado, que foi o que eu coloquei aqui, o lado ao quadrado. E como aqui em cima é 8 e aqui embaixo tem 6, então esse lado daqui para cá é 6. Então, para fazer 8, tá faltando só esse pedaço aqui, que é justamente o quadrado que ele quer saber. Então, eu peguei o 6 e somei com 2, porque 6 mais 2 é 8, aí vai ficar certinho. E aí, como a gente já tem um lado do quadrado, já é possível saber a resposta, porque 2 vezes 2 é 4. Então, a resposta é a letra B, 4 metros ao quadrado. E é isso, professora. Tchau. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Gabriel Souza, sou da sala de ADM 24 Vespertino e vou estar apresentando aqui para vocês uma questão sobre quadrados, fazendo a leitura dela e a sua resolução. Primeiramente, pessoal, a gente vai estar vendo aqui essa questão e preenchendo algumas características que podem nos ajudar na resolução. Vamos lá. Em uma folha quadrada ABCD foi desenhado um rascunho quadrado Z, da área igual a 169 centímetros quadrados, conforme mostra a figura. Então, pessoal, a primeira característica que a gente pode ver nesse enunciado são os 169 centímetros quadrados. Depois dessa característica que a gente já conseguiu detectar, partimos para a pergunta da questão, que é: nessas condições é correto afirmar que o perímetro da folha ABCD em centímetros é igual a... Então, pessoal, a gente pode ver que a questão está pedindo o perímetro dessa figura. O que é o perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados de um quadrado, ou a figura que pode ser apresentada. E o que a gente vai fazer para descobrir o perímetro dessa figura? Primeiramente, pessoal, a gente pode ver que desses lados, 2 não tem medidas, então a gente vai poder chamar eles de x, mas a gente não vai estar utilizando essas duas incógnitas. A gente pode ver que nos lados AB e AD,
nós temos alguns números que podemos utilizar, tipo esse lado aqui, que tem 12 e x. Então a gente já pode ver que como a soma de todos os lados de um quadrado eles são iguais, a gente pode fazer descobrindo esse lado aqui e descobrindo o valor de todos os outros lados. E como a gente vai fazer para descobrir esse lado aqui? Já que aqui é x. Então, primeiramente, a gente vai conseguir analisar que aqui tem um triângulo. E a gente vai conseguir fazer o teorema de Pitágoras. Mas, bem aqui, a gente não tem uma das medidas necessárias para poder fazer o teorema de Pitágoras. Mas a gente tem a seguinte informação, que esse quadrado z, ele tem 169 centímetros quadrados. Já que a gente sabe que esse quadrado tem 169 centímetros quadrados, a gente vai ter que fazer o quê? Um breve raciocínio. Se ele tem 169 centímetros quadrados, vamos descobrir qual o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 169. E esse número é 13, porque 13 vezes 13 é igual a 169. Descobrindo então que esse valor é 13, o que a gente vai fazer? Já que aqui é 13, a gente vai fazer o teorema de Pitágoras, que vai ser 12 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 13 ao quadrado. Sabemos que 12 ao quadrado é igual a 144, é igual a x ao quadrado, mais 13 ao quadrado, que como a gente já fez, é 169. E vamos continuando aqui. Aí a gente vai passar esse 169 para cá, ele está positivo, ele vai vir para cá negativo. Igual a x ao quadrado. Depois disso, pessoal, a gente vai fazer 169 menos 144, que vai ser aqui. Vamos fazer a conta, pessoal. 9 menos 4 é 5, 6 menos 4 é 2 e 1 menos 1 é 0. Então, a gente sabe que vai ficar 25 igual a x ao quadrado. Vou botar o sinal de igual aqui. Então, pessoal, aí a gente vai estar tirando a raiz desse 25, passando o x para um lado e colocando esse 25 na raiz, que vai ser 25, a raiz quadrada de 25, logicamente, é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Então, já que a gente já descobriu que o valor de x é 5, a gente vai poder descrever agora qual a medida desse lado aqui. E logo depois de descobrir a medida desse lado aqui, a gente descobre a medida de todos os outros lados. Então, vai ser 12 mais 5, que é igual a 17. Resposta desse lado aqui vai ser 17. Sendo esse lado aqui igual a 17, todos os outros lados, pessoal, vão ser igual a 17. Então, como o quadrado tem 4 lados, a gente vai fazer 17 vezes 4. 4 vezes 7 é 28. Vou fazer esse 8 aqui. E 4 vezes 1 é 4, mais 2, 6. Então, vai ser 68. Então, o perímetro desse quadrado é 68 centímetros quadrados. É isso aí, pessoal. Descendo aqui para as questões. Resposta correta, letra E, 68 centímetros quadrados. Então é isso aí, pessoal. Agradeço pela atenção de vocês. E aí, galera, como vocês estão? Vocês estão bem? Galera, hoje eu trouxe aqui uma questão para nós resolvermos sobre quadrado e retângulo, no caso, dentro da geometria plana. Vamos aqui ao enunciado, que diz assim: João quer colocar a cerâmica no chão de um quarto, que mede 5 metros de comprimento por 3 metros de largura.
Aí ele diz que ao lado tem um banheiro quadrado com 2 metros de lado. Aí ele vem e nos faz uma pergunta: qual é a área total que ele vai precisar cobrir com cerâmica? Aí aqui, para nós podermos resolver essa questão, nós iremos usar essa fórmula. A, que no caso aqui é a área, vai ser a área igual a base vezes a altura. No caso aqui eu vou botar a base, no caso B. Aí B igual a 5 metros quadrados. Aí aqui A, botar para a altura. Aí no caso, vocês podem colocar a altura, vocês podem colocar a largura também, se vocês quiserem, no lugar da altura, que vai ser igual a 3 metros quadrados. Aí no caso aqui vai ser igual, eu pego baixo A, aí A igual a 5 vezes 3. Aí 5, depois vocês fizerem a multiplicação, 5 vezes 3 igual, aí bota igual a é igual a 15, no caso o resultado. Aí esse aqui ó, é o resultado do retângulo. Aí agora vamos passar para o do quadrado. Ao do quadrado, nós iremos usar já a fórmula A igual a lado vezes lado. Aí vocês podem estar se perguntando assim, como assim lado vezes lado? Vocês irão já entender. Vai ficar assim. Vai ser lado igual a 2. No caso eu vou botar aqui, baixar o L. No caso aqui vai ficar o lado, botar L igual a 2. Aí eu pego, baixo A. Aí A igual a 2 vezes 2. Aí vocês podem estar se perguntando assim também. Como assim 2 vezes 2? De onde saiu esse outro 2? Aqui para vocês entenderem. Se aqui em cima é 2 metros e eles têm o mesmo comprimento, então se aqui em cima é 2, aqui também vai ser 2. Aí vocês só baixam, entendeu? Bota o 2 aqui, dá o 2 daqui. Aí vai ficar 2 vezes 2, que vai dar 4. Aí nós voltamos aqui ao enunciado de novo. E nos pergunta o quê? Qual é a área total que ele vai precisar cobrir com cerâmica? Aí no caso eu vou botar aqui. Total. Aí aqui o 15. O 15 da primeira, 15 metros quadrados. Mais aí 4 metros quadrados. Aí aqui igual a 19 metros. Aí aqui nós vamos nas alternativas. Que na letra A diz assim: 15 metros quadrados. Letra B, 16 metros quadrados. Letra C, 17 metros quadrados. Letra D, 18 metros quadrados. Ou letra E, 19 metros quadrados. E no caso a nossa é a letra E. Gabarito letra E. 19 metros quadrados. Só isso, galera. Bem fácil, bem rápido. Muitas das vezes nós se deparamos com questões assim, nós pensamos que é difícil, mas se nós começarmos a prestar bem atenção, nós iremos entender e iremos conseguir responder. Valeu, galera. Muito obrigado.